Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na TV Câmara. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Eu falo diretamente aqui do plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal de Vereadores, onde dentro de instantes terá início mais uma sessão plenária. Lembrando que as sessões ainda acontecem de forma híbrida, ou seja, parte dos parlamentares vem presencialmente aqui no plenário e outra parte participa de forma virtual por meio da plataforma Zoom. Para que a sessão tenha início, é necessária a confirmação de presença de no mínimo 12 vereadores. Enquanto isso não acontece, vamos falar um pouco sobre as pautas que movimentam aqui o Legislativo. Ontem, terça-feira, foi dia das reuniões das comissões permanentes aqui da Casa. Pela manhã, a Comissão de Transporte abordou a nova etapa do programa Mais Transporte. E já está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto o vereador Gessé Sangalli, presidente da CUTAB, que comandou o encontro de ontem. Muito boa tarde, vereador. Ontem, um dos assuntos foi a revitalização de 8 terminais de ônibus aqui da cidade. Esses terminais deverão receber manutenção das estruturas, da parte elétrica, pinturas, antipichações. Qual que é a sua visão sobre essa nova etapa desse programa do Executivo? Muito boa tarde. Bom, boa tarde. O que foi colocado pelo secretário Matheus Aires, adjunto da Mobilidade, e pelo presidente da IPTC, Paulo Ramires, é que os terminais de ônibus, que são 8 aqui na cidade de Porto Alegre, aqueles que são maiores, como o Terminal Triângulo, o Terminal Antônio de Carvalho e outros aqui na nossa cidade, eles estão há mais de 20 anos instalados e que receberam muito pouca manutenção desde a sua instalação. E o que foi constatado, a partir de medição de fluxo de pessoas nesses terminais, é que existe um grande número de cidadãos que acabam circulando por ali, ficando um tempo esperando o ônibus passar para poder se deslocar em direção ao seu trabalho, à sua casa, faculdade, escola ou serviço médico. E uma das constatações é que com a falta de manutenção ao longo dos últimos anos, esse local acabou ficando menos agradável para as pessoas que lá circulam, menos aprazível, menos acolhedor para as pessoas que lá circulam. Então, tentando unificar dois anseios legítimos, que é o conforto do usuário e a necessidade de fazer essa manutenção ser sustentável ao longo do tempo, se pensou em fazer a manutenção, a reforma desses terminais e fazer um tipo de parceria onde empresas adotantes possam absorver a responsabilidade de fazer a manutenção desses espaços, ao mesmo tempo que esse custo acaba saindo da planilha de custos do município de Porto Alegre. E a gente fala muito sobre a questão de concessão, formas de fazer parceria com a comunidade para melhorar a prestação de serviço público sem desembolsar do caixa único do município essa manutenção, e se pensa logo na privação da população nesses espaços, que eles usam como argumentação a privatização desses locais, o que é uma mentira. Não se fala em privação do acesso público das pessoas com as concessões, se fala em uma parceirização, onde o privado, que vai ter um benefício, no caso, poder colocar uma banquinha de cachorro-quente, poder colocar um restaurante, uma banca para venda de o seu serviço de chaveiro, por exemplo, paralelamente, como responsabilidade pela absorção, por ganhar aquele espaço de grande circulação de pessoas, ele teria que oferecer um serviço de manutenção desse espaço público. E é literalmente isso que foi colocado ontem pelo secretário adjunto. Não se falou em privatizar para Melnick, Goldstein, qualquer outra grande empreiteira de Porto Alegre. Falou-se com os trabalhadores populares da região, cachorro-quente, vendedor de refrigerante, o sapateiro, pessoas que trabalham já historicamente nesses locais, e se perguntou para eles se eles gostariam de ser formalizados no local, com a responsabilidade de manter a organização e limpeza do local e também a manutenção. E a maioria concordou. Então não se fala, quando se fala em concessão, não se fala em dar para uma mega empresa internacional. Às vezes dá para quem já está trabalhando, só que formalizar isso, porque hoje acaba sendo uma relação precária, que a qualquer momento poderia ser retirado. E como não se quer isso,
se pensou que essas concessões poderiam ser feitas para as pessoas que já ocupam historicamente o local, para não ter discussão, não gerar desemprego e ao mesmo tempo gerar um benefício para a comunidade, aumentando a segurança jurídica das pessoas que trabalham e diminuindo o custo de manutenção da prefeitura para essas questões. E o outro tema que tu me perguntou foi a questão da área azul. A área azul, ela é aquele estacionamento rotativo. Eu tinha solicitado algumas demandas perante a área azul. A prefeitura havia dito que implementaria, mas a solução que foi apresentada ontem, na discussão, na apresentação do novo projeto de modelagem de área azul na cidade de Porto Alegre, acabou ficando um pouco diferente daquilo que nós tínhamos solicitado. Eu tinha solicitado que os motociclistas pudessem estacionar em qualquer lugar da área azul, escolhendo o lugar mais próximo do seu estacionamento, cobrando após a meia hora de isenção inicial daqueles motociclistas que pudessem ocupar o espaço. A EPTC encontrou um meio termo, nem isso, né, ocupar todos os espaços e nem deixar sem. Ela vai agora, mantendo os espaços gratuitos que já existem, demarcar no início e no fim alguns locais de área azul exclusivo para moto. Não é o ideal daquilo que eu esperava, mas acaba sendo um meio termo entre o que nós temos hoje, ou seja, nada, para aquilo que era o ideal, que era poder estacionar em qualquer lugar com meia hora de isenção e após pagando a proporção necessária para fazer a ocupação do espaço. A questão do subsídio cruzado não foi aprovado por lei, parece que o Executivo não necessita dessa aprovação por lei, que ele pode fazer isso disciplinado através de um decreto. Foi feito um decreto aumentando o preço do estacionamento rotativo, acho que se não me engano é R$2 a cada hora de ocupação, se não me engano, ou R$2 a cada meia hora, acho que é isso, R$2 a cada meia hora de ocupação, com um prazo máximo de estacionamento de 2 horas no estacionamento rotativo. Cerca de 25% desse custo é a remuneração do empreendedor que faz a fiscalização, paga os monitores e colocou os sistemas de fiscalização como um todo. E 75% vai ser utilizado pela prefeitura para subsidiar as isenções do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre. Lembrando que o transporte coletivo dá algumas isenções através de lei dada pela Câmara e pelo Executivo. Antigamente essas isenções acabavam sendo dadas, entre aspas, onerando os demais usuários. Com a nova filosofia de que a prefeitura vai ter que encontrar uma fonte de financiamento para arcar as isenções que ela diz que as pessoas precisam ter direito, a prefeitura está buscando fontes de financiamento e uma dessas fontes de financiamento, através de um decreto do prefeito, foi esse aumento da taxa da área azul para fazer esse subsídio cruzado com o estacionamento da área azul. Vai ser implementado, vai iniciar a operação desse nova modelagem amanhã, dia 20 de outubro, e a partir de amanhã já estão valendo, infelizmente, né, as novas tarifas, mas também esse subsídio cruzado de forma a garantir a gratuidade de algumas pessoas que foram aprovadas em lei. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, vereador Gessé Sangalli, e uma boa sessão para o senhor. Obrigado, tamo junto. Esse foi o vereador Gessé Sangalli, presidente da Comissão de Transportes aqui da Câmara. E já está aqui ao meu lado o vereador Aldacir Oliboni, que é membro da Comissão de Saúde aqui da Casa. Ontem a Cosman abordou 2 assuntos. Muito boa tarde, vereador Oliboni. A construção da nova unidade de saúde do loteamento Irmãos Maristas, na Zona Leste, no bairro Mário Quintana, e a ampliação dos serviços da unidade móvel de saúde ali na Vila Dique. A proposição da pauta foi do senhor. Como é que foi essa conversa com a comunidade, representantes da Secretaria Municipal da Saúde? Qual a solução que foi encontrada? Muito boa tarde. Boa tarde. Pois então, a Cosman, pela primeira vez, uma demanda solicitada pela comunidade, encaminhada por este vereador, reclama que na Vila Dique, no caso de atendimento à saúde, tem apenas um dia de atendimento com uma unidade móvel. E essa unidade móvel não atende à necessidade da comunidade. São mais de 500 famílias já ainda na Vila Dique. A Vila Dique fica na região norte de Porto Alegre, ali próximo ao aeroporto, né? E com propriedade, os moradores dizem que esse tempo é muito insuficiente para atender a demanda, devido a ser uma comunidade bastante vulnerável, numa realidade difícil, sem infraestrutura, e muitos outros serviços como educação infantil, saneamento básico. Grande parte dessa comunidade vive da reciclagem do lixo, né? E infelizmente o poder público tem que estar presente numa comunidade tão, vamos dizer assim, aquém da expectativa do poder público. O poder público tem que ser um braço de apoio institucional
levando as políticas públicas nesse local. Não está fazendo. Não é diferente na comunidade marista, que também fica na região norte, próximo ao Leopoldina. Claro que nós ouvimos o governo que pretende fazer uma unidade de saúde na comunidade marista. Já na Vila Dique, eles acham que apenas uma unidade móvel por semana, um dia por semana, está atendendo. Não está. Então nós fizemos alguns encaminhamentos. Eleições, nós vamos fazer uma visita em loco da Cosman, né, e vamos verificar o que está acontecendo. O presidente da associação, naquele local, já disponibilizou, inclusive, em caso de ampliação do atendimento, que não pode ir essa unidade móvel, possa ser feito, então, na associação dos moradores daquele bairro. O que nós percebemos eu percebi ontem, ao menos dos representantes que estavam na reunião, representando a Comissão de Saúde, uma certa poder público, que tem uma enorme estrutura, tem um enorme orçamento para a área da saúde, que no caso aqui é 15% da peça orçamentária. O governo não aplica os 15% da peça orçamentária na área da saúde, que estão completamente esquecidas pelo poder público, que não é só, como eu falei, na área da saúde. Então nós vamos lá, em caso o governo não apresente uma saída, nós vamos judicializar, vamos entrar no Ministério Público para poder fazer com que o governo esteja presente. É lamentável que o gestor, por exemplo, ao receber uma demanda dessa natureza, não tenha tido dado atenção. Segundo, faz mais de 6 meses que estão reclamando, né, que essa unidade móvel, quanto a unidade de saúde que tem lá na Vila Marista, com 3 equipes, é insuficiente, porque com o deslocamento de muitas famílias que estavam em área de risco, foram deslocadas para essa comunidade, e hoje são em torno de 1.500 famílias, com apenas uma unidade de saúde num local precário, com 3 equipes. Precisa, no mínimo, 2 unidades de saúde com 3 ou 4 equipes, né? E segundo a previsão do governo municipal, pode levar 1 ano ainda para construir. Então tem que se criar outros mecanismos. Aumentar a unidade móvel, que nós sabemos que não é o ideal, mas é um provisório, e dizer aonde, em caso de uma emergência, esses moradores possam acessar o serviço. Porque tanto o IAPI quanto a emergência do Hospital Conceição, ou a própria UPA ali da CIS Brasil, é bem distante dessa comunidade. Certo, esperamos que esses problemas sejam resolvidos. Muito obrigado, vereador Aldacir Oliboni. Uma boa sessão para o senhor. Para todos nós, até a tarde hoje, que é mais curta. Muito obrigado. Esse foi o vereador Aldacir Oliboni, membro da Comissão de Saúde aqui da Casa. E já está chegando aqui para falar comigo o vereador João Bosco Vaz, que foi o proponente ontem, vereador, muito boa tarde, da entrega do título de cidadão de Porto Alegre para o ex-jogador do Internacional Benítez, ex-goleiro do Internacional Benítez. Fala um pouquinho para nós qual o mérito do atleta, por que a Câmara Municipal decidiu homenageá-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, meu colega. Primeiro para dizer o seguinte, né? Nós transferimos o Beira-Rio para cá, né? Que o Beira-Rio estava lotado, com a maioria dos ex-presidentes, os Falcão, Batista, Jair, Valdomiro, Bagatini, Klemer, Yarley. Na realidade, nós sempre investigamos e analisamos, né, a pessoa a quem nós vamos homenagear com o título de cidadão de Porto Alegre. E o goleiro Benítez, que é um paraguaio, está há 46 anos aqui. Ele veio com 24 anos para cá, em 77, eu acho, contratado pelo Internacional, e escolheu morar aqui, formou família aqui, e ele é o grande embaixador dos jogadores paraguaios aqui. Então ele tem dado uma contribuição valiosa para a nossa cidade, trabalhando com os jovens e descobrindo os jovens valores. E ele teve um acidente de trabalho num jogo que não valia nada. Em Alegrete, do grande time do Internacional, isso aí, 40 e tantos anos, um zagueiro do Inter, Mauro Pastor, atrasou a bola para ele se jogou na bola, o zagueiro adversário chutou e ele fez um movimento com a cabeça.
Então ele anda de muletas, coisa e tal, ele tem dificuldades. E ontem todos os grandes nomes do esporte lotaram o plenário para vir homenageá-lo. Então, um título merecidíssimo. Penso até que nós demoramos muito a conceder esse título a ele. O Benítez é um cara fantástico, foi um cara goleiro da seleção paraguaia, enfim, reúne todas as condições e os predicados para ser o que ele é hoje, de direito e de fato. E, aliás, já era naturalizado brasileiro, porque em 82 só podia um estrangeiro por time de futebol, e o Inter queria contratar o Rubem Paz. Aí, para poder contratar o Rubem Paz, tinha o Benítez. Aí o Benítez se naturalizou brasileiro e agora é cidadão porto-alegrense. Perfeito, homenagem merecida, não é mesmo, vereador? Muito obrigado pela sua participação e uma boa sessão plenária. Valeu, meu companheiro e meu colega jornalista. Nós temos que estar sempre atentos, né? Com as informações. Aí, teu ponto aí, Caio. Aí eu vou arrumar daqui a pouquinho. Claro, ao vivo. Ao vivo, só faz quem sabe. Então, ao vivo é bom, tem problema, bota o ponto, improvisa, é isso que é a nossa profissão. Perfeito. Brigadão, vereador João Bosco Vaz, e já está chegando para falar aqui comigo o vereador Jonas Reis, vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui da casa. Muito boa tarde, vereador. Boa tarde. Vereador, ontem a Comissão de Educação e Cultura, promoveu uma reunião interna para debater as próximas pautas que serão abordadas, serão levantadas pelo colegiado. Fala um pouquinho para nós o que está por vir nas próximas semanas. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Nós estamos preocupadíssimos, população de Porto Alegre, com vários temas, principalmente educação e cultura. Educação tem mais de 30 obras que não acontecem nas escolas e o dinheiro está no caixa da prefeitura. Então nós vamos chamar aqui, vamos convocar a secretária de Educação para falar sobre isso, porque ela não está fazendo as obras. Tem escola como a Escola São Pedro que está dando aula em container de latão, e agora vai chegar o verão com calorão. Não tem condições de 30 crianças o dia inteiro. Então, nós precisamos que essas obras andem. Tem 5 escolas com problema de caixa d'água, ou seja, a escola não tem água para funcionar. Então, a caixa d'água pode cair a qualquer momento. São caixas d'água velhas, tem que ter revitalização. Que escola é igual à tua residência? Com o tempo, tu tem que fazer alguma coisinha, né? Passou ali uns 15, 20 anos, tu tem que trocar a rede elétrica, ajeita a hidráulica, dá uma pintura, troca o telhado, troca o piso, assim vai indo. Escola também, estão paralisadas. Então, nós temos mais de 30 obras, nós temos também um problema na cultura, que é o do carnaval. O carnaval precisa acontecer, faz muito tempo que não acontece e tem que ter dinheiro público nele. Então as escolas de samba saem um edital para a rua que elas nem sabem quem criou esse edital, não foi discutido com a Liga das Escolas. Então as escolas estão indignadas com o governo Mello, as escolas tradicionais do carnaval e também os blocos que tradicionalmente sempre desfilaram em Porto Alegre, faz parte da história cultural, também estão precisando de recursos. Então nós vamos tratar desses temas pormenorizadamente no próximo período e, além disso, nós estamos muito preocupados que as nossas juventudes, a Comissão de Juventude também, não tem espaços na periferia para a prática de lazer e esporte. Então nós queremos que as 800 praças sejam atendidas pelo dinheiro da prefeitura. Hoje o prefeito só fala em privatização da Redenção. A Redenção é um parque, dentre tantos, uma dezena de parques e 800 praças. Isso vai ser tema da comissão. Nós queremos que o nosso jovem não vá para a criminalidade, não seja jogado na sarjeta, que ele seja abraçado pelo poder público, e para isso a gente tem que ter revitalização dos espaços públicos nos bairros, nas periferias, escola para estudar, espaço de lazer, de prática de esporte e de cultura. Essa é a pauta principal da comissão e no próximo período nós queremos trabalhar para ajudar a cidade a avançar. Então nós vamos cobrar do governo que trabalhe, mas nós também queremos conversar com a cidadania. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, vereador Jonas Reis, e uma boa sessão para o senhor. Obrigado. Esse foi o vereador Jonas Reis, o membro da mesa diretora aqui da casa, o vereador Hamilton Sosmaia, já deu início à segunda chamada. Eu vou ficando por aqui, mas você continua acompanhando todas as movimentações aqui do plenário. Muito boa tarde e uma boa sessão.
Vamos nós. Pode passar para mim para o pregão? Som. Estou presente, vereador Jonas. Obrigado. Registrado, vereador. Com 26 presentes, a quórum, passamos ao diretor legislativo para fazer o pregão. Apregoamos as matérias que constam da relação que foi encaminhada aos senhoras e senhores vereadores e também às assessorias através de aplicativos de mensagens. Senhor presidente, solicito que coloque em votação o requerimento de autoria da vereadora Daiana Santos, solicitando licença para tratar de interesses particulares do dia 24 ao dia 26, do dia 24 ao dia 26 de outubro do corrente ano. Em votação, os favoráveis permanentes como estão, aprovado. Apregoamos, por fim, requerimento firmado pelo vereador Gilson Padeiro, líder da bancada do PSDB, solicitando a retirada do partido a desconstituição do bloco partidário formado pelo PSDB e PL na presente legislatura. Eram essas matérias a serem apregoadas, senhor presidente. Obrigado, diretor Luiz Afonso. Fala liderança, vereador Leonel Ratti. Quem é que está na porta? Tempo. Só para eu ter o controle. Eu marco a ti. Deixa eu abrir o meu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, população de Porto Alegre e população que nos assiste pela TV Câmara. O que tem dominado os jornais, dominado também o debate nas redes sociais, é o acontecido com o Seu Jorge aqui na nossa capital. Nós tivemos um show do Seu Jorge no Grêmio Náutico União, um dos clubes mais importantes da nossa capital, e durante o seu show houve um grave ato de racismo praticado por algumas pessoas que estavam nesse evento. É muito triste que Porto Alegre tenha esse tipo de manifestação sendo retransmitida para o mundo inteiro. Isso envergonha a nossa capital. Tenho certeza que aqui, em nome de todos os vereadores e vereadoras, de todos os partidos, inclusive do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, deixamos aqui um pedido de desculpas para o Seu Jorge. Isso muito nos envergonha como porto-alegrenses. Isso não nos representa, não é a nossa realidade. E, infelizmente, Porto Alegre tem tido cada vez mais esse tipo de manifestação criminosa por parte de algumas pessoas que se sentem empoderadas para fazer esse tipo de ato racista e abjeto. Nós sabemos agora que a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância da Polícia Civil do Rio Grande do Sul já identificou insultos racistas, ou seja, o fato realmente aconteceu, e nós esperamos que essas pessoas sejam identificadas. É bom que não se confunda o clube com a fala, inclusive, de um dos seus diretores, um áudio que circulou, que é extremamente triste, que beira ao racismo também, que fala da esquerda como se fosse a nossa responsabilidade, uma mentira, e nós hoje sabemos que de fato houve o crime e ele deveria ter mais cuidado com as suas palavras, o senhor Bing, porque o que ele falou é deplorável. Tentou passar um pano, tentou dizer que não era bem assim e inclusive fez falas racistas dentro do seu próprio áudio, mas eu tenho certeza que ele também não representa o Grêmio Náutico União e que deve se pronunciar. Aliás, a nota do Grêmio Náutico União foi exemplar nesse sentido e eu espero que o clube também coopere com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e traga as informações necessárias.
porque é a cidade do orçamento participativo, a cidade do Fórum Social Mundial, a cidade que durante tanto tempo foi reconhecida como a capital da democracia, a capital da diversidade, não pode conviver com esse tipo de ato criminoso, com esse tipo de ato fascista e racista que nós vimos há poucos dias nesse evento com o seu Jorge. Nós, inclusive, na bancada de oposição, protocolamos, a vereadora Bruna protocolou e nós assinamos uma moção de repúdio a essa situação e esperamos, enfim, que esse fato seja plenamente esclarecido. Também é muito triste que nós tenhamos na nossa capital um prefeito que se recusou a sancionar, ele pessoalmente, sancionar o passe livre no dia das eleições, determinando, né, que o nosso presidente da casa estivesse presente, né? Quer dizer, ele fez uma jogada para que o nosso presidente Sequim fosse o responsável pela assinatura da sanção desse nosso projeto de lei, né, que ele determinou aqui para casa, e infelizmente ele não quis assinar, o que me causa muita tristeza, porque enfim, estamos defendendo a democracia, e ele até então era um democrata e aparentemente está mudando um pouco de opinião sobre algumas coisas, para pior, me parece. Eu espero que o nosso prefeito, ele volte a ser aquele representante democrático, de fato, aquele representante da nossa democracia, do velho MDB democrático, e não desse grupo que hoje, agora, tenta destruir a nossa democracia, atacando o STF, atacando as instituições, e nós esperamos que no dia 30 de novembro, com o passe livre, o povo possa, de fato, ir às urnas e colocar, né, a democracia de volta nos trilhos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonel Hadi. Próximo inscrito, vereador Gessé Sangalli, pelo Cidadania, 5 minutos. Enquanto o vereador Gessé vai à tribuna, quero parabenizar o vereador João Bosco Vaz, junto com o vereador Cassiá, que ontem fizeram essa linda homenagem aqui na Câmara. Parabéns, merecido o trabalho. Vereador Gessé, 5 minutos. Sou só eu que está sentindo falta de uma grande manifestação a favor da liberdade e contra o comunismo no Brasil? A gente está assistindo calado a essa escalada autoritária, quando o TSE censura canais pró-liberdade, silencia jornalistas como Alexandre Garcia, Caio Coppola, pune canais conservadores como Brasil Paralelo, Jovem Pan, Pingo nos Is. Antigamente, censuravam qualquer informação desagradável, chamando elas de fake news. Hoje criaram o fake news 2.0 e chamaram ela de desordem informacional, onde, embora as informações das notícias sejam verdadeiras, elas poderiam induzir o eleitor a uma conclusão errada sobre alguns políticos, onde já se viu censurar a verdade sob a alegação de que ela poderia confundir os eleitores. Alguém já ouviu falar sobre isso? Um tribunal censurar a verdade porque ela pode confundir os eleitores. Não me parece que faz sentido, mas é o que está acontecendo no Brasil. Mas vocês sabem por que nós estamos sendo manipulados? Eu tenho uma desconfiança. Acho que é porque agimos de boa fé. Eu estava filosofando muito sobre isso e cheguei nessa conclusão. A gente acredita que as instituições estão aqui para que nós possamos crescer como sociedade. A gente acha que elas estão aqui para nos proteger. Mas quando a gente olha no detalhe, a gente percebe que o ministro do TSE, que censurou ontem todos os canais de direita, é amigo de bater papo no telefone com o presidente Lula. Faz sentido que a pessoa que decide censurar os canais de um lado do espectro político fale num vídeo, vou te ligar para a gente trocar uma ideia por telefone, e ele fala, ok, vou te ligar? Não faz sentido, mas é o que está acontecendo. A gente acredita que o jornalista busca a verdade como forma de esclarecer, transparecer para a população os fatos factuais, mas na prática a gente observa que nos últimos 4 anos
nós temos uma mídia que está trabalhando dia e noite para derrubar o governo Bolsonaro e eles passam pano, simplesmente esquecem todas as atrocidades que foram ditas pelo, então, agora candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não estou aqui fazendo campanha para o Bolsonaro ou contra o Lula, eu estou somente colocando uma inconformidade, uma inconsistência que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos. É normal a mídia inteira fazer propaganda para um candidato ao longo dos últimos 4 anos e, ao mesmo tempo, combater com fake news, isso sim, a candidatura de outro candidato? Para mim não faz sentido. Aqui dentro mesmo, quantas vezes aqui nessa tribuna nós observamos alguns colegas faltarem com a verdade, atacando a reputação de cada um de nós aqui, utilizando-se do auxílio da mídia tradicional, e nós sabemos que alguns aqui são muito afagados pelo jornalismo tradicional, fazendo literalmente a destruição da reputação de alguns de nós aqui dentro, e parece que não, isso aí foi um mero dissabor que acabou acontecendo, mas nós percebemos que existe uma certa simbiose entre alguns que estão aqui dentro e esses meios de comunicação que estão privilegiando um lado do espectro político. Segunda-feira mesmo, e hoje, agora há pouco, o vereador Leonel Hadi falou que o prefeito Melo viajou para outro estado para não sancionar a lei do passe livre. Mas isso não faz o mínimo sentido, porque o prefeito Melo trouxe para essa casa o projeto de lei que concedia o passe livre. Isso não é fake news? Eu entendo que sim, mas parece que fake news só vale quando é a direita falando coisas que desagradam a esquerda. Quatro de cada 5 palavras que são ditas aqui nessa tribuna são em defesa de causas irrefutáveis: antirracismo, antifascismo, combate à fome, combate à desigualdade, combate ao preconceito. Mas as atitudes desses defensores, as atitudes dos defensores dessas causas, muitas vezes não condiz com as suas palavras e com as suas práticas. Dizem combater o racismo, mas praticam racismo reverso. Fazem ataques fascistas com a alegação de combate ao fascismo. Dizem combater a desigualdade, metendo mais a mão no bolso do cidadão através do aumento de impostos. Dizem combater o preconceito, ridicularizando a fé das pessoas que vão às igrejas, e essas pessoas aqui acabam vilipendiando a imagem e as crenças dessas pessoas que respeitosamente os tratam aqui na tribuna e aqui na Câmara de Vereadores. Enquanto a gente acha que argumentos relevantes vão eventualmente mudar a opinião deles, eles usam as nossas convicções contra nós próprios. Eles usam as nossas convicções para nos constranger. A esquerda acha que roubar pelo seu ideal é justo. 1 minuto, vereador. A direita acha que roubar por qualquer motivo é errado. Por isso eles tentam falar: veja bem, o governo é corrupto, mas não mostram R$1 que foi roubado durante os últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Ou tu acha que eles têm o mesmo senso moral contra o PT, que comprovadamente roubou bilhões da pobreza e enriqueceu os companheiros? Por que não tem crítica contra essas pessoas também? Eles estão usando de maneira ardilosa as nossas crenças contra nós mesmos. Eles mesmos nunca deram bola para essas pautas e hoje tentam usar essas pautas contra nós. Às vezes, e por favor, presidente, eu gostaria de poder completar a linha de raciocínio. Às vezes eu me sinto como aquela criança descrita pelo depoimento do John Coffey. Não sei se vocês já viram A Espera de um Milagre, que ele fala para o carcereiro o que aconteceu no caso do estupro de uma guria, de uma criança lá. Ele fala assim: o estuprador usou o amor da criança pelos seus irmãos para constranger ela a não contar para os seus pais que estava sendo abusada. Muitas vezes eu penso que isso acontece com todos nós, nessa manipulação de informações. Eles nos constrangem utilizando os nossos medos, as nossas paixões, as nossas convicções, a ficar quietos, porque nós tememos acabar punindo de maneira indireta as pessoas que nós amamos. Tu acha que a esquerda, para concluir, vereador, está preocupada mesmo com segurança, sendo que batem no peito, orgulhosos de defender o maior
bandido que já passou pela presidência do país? Tu acha mesmo que a esquerda aqui dessa casa se preocupa em combater o preconceito quando ao mesmo tempo processa o vereador José Freitas por se esquecer o nome de um colega aqui da Câmara? Concluído, vereador. Não, eles não estão preocupados com isso, eles estão usando as nossas convicções contra nós mesmos. Vocês acham que a Maria do Rosário está preocupada no combate à violência contra a mulher quando ela esbarra propositalmente num deputado federal para tentar fazer parecer que ela sofreu violência de um homem contra uma mulher? Não, eles estão usando as nossas convicções para fazer com que nós tenhamos medo de reagir. Eles querem a nossa submissão, eles querem o nosso silêncio. Sabe qual é que é o maior medo de um opressor? Sabe qual é que é o maior Tempo esgotado, medo? vereador, por favor. Estou concluindo, presidente. Sabe qual é que é o maior medo de um criminoso? É ser desmascarado. E como é que a vítima faz para desmascarar o bandido, o agressor? Grita fogo, se junta, pede ajuda, pede para estar próximo de pessoas que entendem ela. E como é que a gente pode apoiar uns aos outros? Como é que a gente pode passar por esse momento de angústia que nós estamos passando nesse momento? Entendo que nós temos que procurar os nossos amigos. Devemos fazer, mais uma vez, uma última grande manifestação de pessoas de bem contra tudo que está aí, de modo a mostrar para eles que nós temos, sim, voz, nós não estamos sozinhos e nós devemos combater nesse momento, porque se esperar passar a eleição e deixar que volte a esquerda para o poder, infelizmente a gente vai acabar tendo que se mudar do país porque não vai ter mais o que fazer aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Gessé. Fala em liderança da oposição, vereador Aldacir Liboni. Novo presidente em exercício, vereador Hamilton, colegas vereadores e vereadoras, o público que acompanha a nossa sessão. Nós estamos dando um tempo aqui, porque foi modificado aqui, né, presidente? Nós vamos ter tribuna popular em seguida, tribuna popular com a Associação dos Servidores do Hospital Materno Infantil. Depois vamos ter uma homenagem aqui da Terezinha de Garay, tem uma história bonita na nossa cidade, vereadora, deputada, e está aqui aguardando nesse momento. Enquanto isso, estamos utilizando o período de liderança. E, por incrível que pareça, a gente ouve um discurso de um colega que precisa entrar na escola, precisa aprender muito ainda, vereador Gessé. Vossa Excelência está um pouquinho fora da casinha, quando consegue ter uma visão estreita de um mundo fascista, racista, misógino e que as pessoas têm o direito de se manifestar, seja na tribuna, seja com o voto ou na sociedade. É preciso que Vossa Excelência primeiro avalie do ponto de vista político, vereador Cassiá, que o vereador Gessé, que pertence no campo desse cidadão que quer se reeleger presidente da República e que, infelizmente, agora, recentemente, no período da pandemia, numa posição negacionista, deixou morrer quase 700 mil pessoas pelo Brasil. E custou muito a ser convencido de que a vacina era uma das grandes soluções para amenizar a pandemia que estava assolando o povo brasileiro e o povo mundialmente. Então, é lamentável que ele venha aqui e coloque algumas posições totalmente consideradas fake news, e que não reconhece a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Imaginem os senhores e as senhoras, se esse cidadão que ele apoia ganhasse novamente a eleição, o que poderá acontecer aqui 4 anos? É mais que uma ditadura, porque é alguém que não respeita a opinião pública, não tem a sensibilidade de perceber os programas que os demais ou outros governos executaram, e agora me parece que a prioridade deles é, sim, armar a população e se opor àqueles que não concordam com o seu pensamento político. Lamentavelmente, há uma indignação, sim,
mas uma indignação de ambas as partes. Aqueles que pensam pelo direito à legitimidade da democracia, do livre pensamento democrático, o respeito pelas diferenças, e aqueles que não aceitam. Por isso que essa eleição, sim, vai definir se nós queremos um Brasil democrático ou um Brasil que, na verdade, não respeite a livre opinião de pensamento. Então, é lamentável ouvir aqui uma opinião de um vereador que se elege vereador de Porto Alegre, que tem uma boa votação como deputado estadual, mas não tem reconhecimento do direito dos demais cidadãos e cidadãs. Estava aqui me preparando para falar sobre a pauta que nós tivemos ontem na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Ontem, por iniciativa deste vereador, nós pautamos uma demanda que veio da comunidade da Vila Dique, que fica na região norte de Porto Alegre, próximo ao aeroporto, que há uma década não tem unidade de saúde, não tem uma creche, e mais de 300 famílias estão sendo esquecidas pelo poder público. Uma outra comunidade, a comunidade Marista, que fica também na região norte, logo depois do Jardim Leopoldina, que também está esquecida pelo poder público. São mais de 1.300 famílias com uma unidade de saúde, com uma creche, e que não atende à demanda existente. E que o governo diz que está estudando uma possibilidade de uma unidade de saúde e que pode demorar ainda 1 ano. Esse governo é um governo que não é para os pobres, é um governo para os ricos, para a classe alta, para o centro histórico, para, enfim, aqueles mais aquinhoados. E por isso estão nessa turma as concessionárias do transporte público e, mais do que isso, os grandes empreendedores da nossa querida Porto Alegre. Queremos dizer ao nobre prefeito Sebastião Melo, para que ele, como prefeito, olhe o conjunto da população e não apenas aqueles mais aquinhoados. Porque aqui na Câmara nós reproduzimos a dura realidade com que passa a nossa cidade. Com falta de mais de 5.600 vagas para a educação infantil, com apenas 60% da cobertura da atenção básica. E esse recurso vem de fundo a fundo e o governo não apresenta, não viabiliza uma nova alternativa de inclusão para esse povo. E mais do que isso, não gasta o recurso que recolhe, porque tanto na saúde e na educação, nem mesmo o percentual exigido por lei, ele aplica nessas duas áreas. Então, é preciso que a gestão municipal pare um pouco de brigar lá no centro, pare um pouco de brigar na gestão municipal entre eles e vamos governar para todos, porque a cidade está pedindo, é um grito de socorro que muitas comunidades estão pedindo. Por essa é a nossa manifestação, sempre lembrando que hoje vamos ter aqui no Paço Municipal um grande companheiro que poderá, se for a vontade do povo brasileiro, mudar a dura realidade. O nosso companheiro Lula estará no centro da cidade e todos poderão estar lá, ou aqueles que queiram estar, para poder viabilizar a mudança que o Brasil precisa. Obrigado, vereador Aldacir Liboni, que falou em liderança pela oposição. Fala em liderança pelo... Bom, como não chegou ainda, nós vamos passar imediatamente para a homenagem à doutora Terezinha Irigaray, que é ex-vereadora dessa casa. Convidamos para aquela... por favor, até aqui, seja conduzida. Convido o vereador João Bosco Vaz, que estará usando a tribuna, falando em nome da mesa diretora, nesta homenagem à doutora Terezinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, grande honra, senhor presidente, ser convidado a usar essa tribuna em nome da mesa diretora desta casa para saudar uma amiga querida, doutora Terezinha Irigaray, a Teca, que completa agora 40 anos da primeira eleição para vereadora de Porto Alegre, 15 de novembro de 82. E teve um papel importante essa eleição da doutora Terezinha, porque hoje ainda nós brigamos e falamos que as mulheres precisam estar onde elas quiserem, e também na política. E a doutora Terezinha Irigaray, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua qualidade pessoal e profissional, abriu as portas para que as mulheres também iniciassem na prática política. Foi deputado estadual. Foi deputado estadual. Olha, e é difícil, vereador Cassiá, sair da Câmara de Vereadores para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Nós agora, a doutora Terezinha, nossa homenageada, tivemos colegas aqui que conseguiram. Vossa Excelência também foi pioneira nisso aí. Mas, primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Isso engrandece qualquer sociedade, engrandece a família, deixa os amigos gloriosos, encantados por ver a trajetória de uma cidadã que 40 anos atrás teve a coragem de colocar o seu nome para concorrer a uma vaga nesta casa. E depois disso, me permita, Teca, depois disso, as mulheres começaram a ganhar espaço nesta casa, tanto que temos uma galeria com as mulheres que aqui já ocuparam cadeira e com as que aqui estão. Com a palavra, vereador Cassiá, por favor. Quero saudá-lo, vereador Bosco, nossa presidente em exercício, comandante de trabalho, minha colega vereadora Mônica. É uma grande satisfação, Terezinha Irigaray, minha amiga, companheira de lutas no partido, nas fileiras da democracia, mas também da ética, da moral na política. É tão difícil. Convivemos juntos no partido político e lutávamos, tenho certeza, pelas mesmas causas. Ideias fortes, definidas, critérios, conceitos sobre a boa política. E isso, para mim, foi uma lição de vida, porque ali lhe conheci com mais profundidade. A senhora que passou os grandes momentos, como disse o vereador João Bosco, da história do Rio Grande, da história de Porto Alegre. E para nós aqui na casa, esse reconhecimento vem nos encher de alegria, porque às vezes a gente acaba esquecendo das pessoas. E a melhor coisa é homenagear a gente em vida. Depois todo mundo é amigo, depois todo mundo quer homenagear, mas em vida tem que reconhecer, Bosco, seja homem ou seja mulheres, da sua integridade, da sua capacidade, seu caráter. Então é nesse sentido que eu fico muito alegre quando a mesa diretora toma essa posição de homenagear uma grande mulher, uma amiga, uma lutadora, uma vencedora
tá? E que nunca se entregou. Não se afastou milímetros da sua convicção sobre política. E essa imagem que eu sempre levo da amiga. Meus parabéns, parabéns à mesa diretora, justíssima homenagem, e por isso nós estamos aqui, temos outro compromisso, não vamos ter ordem do dia, mas estamos aqui para fazer presença, para lhe ver, para lhe agradecer e para que nós todos possamos ficar felizes com a amiga. Um grande abraço, obrigado e parabéns à mesa diretora. Fala o vereador Olibone. Nobre colega vereador Bosco, agradeço pela parte, saudando aqui a nossa presidente, a vereadora Mônica, e a nossa homenageada Terezinha Ligarray. A vereadora, a deputada Terezinha deve ter muitas histórias para nos contar, né? Nós viemos depois, somos de outra safra. Imagina naquela época, a vereadora Mônica, a Terezinha, vereadora, num grupo que eu acho que 90% mais era homens. Não tinha essa sensibilidade da opinião pública, né? De hoje eleger mais mulheres, negros, né? Me parece que está havendo uma grande mudança significativa, né, onde todos os segmentos aqui se complementam e ficam contemplados. Mas eu imagino uma senhora que foi caçada, né, Terezinha? Foi caçada. Imagina como é que era no passado a situação. Então, eu creio que a Câmara faz um gesto, eu diria, de reconhecimento, né? Não é só de homenagem, é de reconhecimento. Por pessoas que enfrentaram naquela época, enfrentaram depois, como nós enfrentamos hoje, olha só o que está acontecendo a nível nacional, um momento político que temos que ter posição. Ou tu tem posição, ou tu é engolido pelo dragão, não tem como. Então, nesse aspecto, a nossa homenagem aqui, nossa gratidão, nosso reconhecimento da oposição, eu sou vereador Olibone, líder da oposição aqui, oposição PT, PCdoB e PSOL. Então, deixo aqui a nossa gratidão aí, reconhecimento, parabéns e bem-vindo à sua casa. Com a palavra, vereador Sosmaier. Doutora Terezinha, presidente Mônica, é uma alegria poder fazer parte dessa homenagem, falo em nome do vereador Giovanni Bill, vereador Tanise, do PTB, tão justa ter sido uma ex-vereadora nesta casa e também pelo seu trabalho, sua história na Procuradoria, e por isso eu me somo e entendi que a mesa fez um papel lindo aqui, fazer essa homenagem. E ontem, né, no evento que o vereador João Bosco fez, foi falado, o vereador Cassiá, o vereador Bosco falaram sobre as homenagens em vida, né, e o reconhecimento em vida. E isso é muito importante porque a pessoa carrega a sua história, as lembranças de todo o seu passado, todo o seu legado que deixa. Então, para nós é uma alegria poder nos somar a essa homenagem. Parabéns. Doutora Terezinha, esse é um resgate que essa casa está fazendo. Esse é um resgate, acima de tudo, como disse o vereador Cassiá Carpes, que foi seu companheiro de PTB. Mas ele é um guri, porque a senhora já era do PTB lá atrás, depois do PDT. E a sua experiência compartilhada conosco, mostrando caminhos, as conversas que já mantivemos sobre política. Vejo aqui o Carlos Eduardo do Duduca, seu filho, que está presente aqui, que também é um articulador político, está no sangue. Então, eu me sinto assim muito contente e agradecido pela mesa diretora por me oportunizar, em nome dos 36 vereadores, a fazer esta saudação desse resgate da sua história pessoal, profissional, política, que a casa se propôs. 40 anos da primeira eleição para vereadora, primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas, deputada estadual, como diz o gaúcho, a senhora abriu a porteira para que as mulheres viessem logo em seguida com a sua coragem, com a sua determinação. Muito obrigado, homenagem merecida, reconhecimento merecido. Presidente Mônica, muito obrigado.
Obrigada, vereador João Bosco. Eu suspendo a sessão por alguns segundos para a entrega da homenagem. O senhor, por favor, compareça. Mas antes, gostaria de dizer algumas palavrinhas, Terezinha. É sempre muito bom a gente trazer esses exemplos para esta casa, a Casa do Povo de Porto Alegre, e principalmente em momentos políticos que nós estamos vivendo tão radicais. E tu, com esse jeito equilibrado, sempre colocasse as tuas posições. Eu acompanhei a tua vida através do meu pai, Pedro Américo Leal, vocês eram muito amigos. É uma honra, é um orgulho muito grande presidir essa sessão como vereadora no meu 4º mandato e sabedora das dificuldades que uma mulher enfrenta na política. Então, muito obrigada pelo teu exemplo, como diz o João Bosco Vaz, por abrir esta porteira para as mulheres, e é esse teu exemplo que nos sirva de combustível, porque a caminhada é muito dura, nada fácil. Obrigada. Convido os vereadores presentes para a entrega da homenagem à senhora Terezinha Irigaray. Convido a sempre vereadora Terezinha Irigaray para fazer uso da tribuna. O tempo é seu. Senhores vereadores, tem horas que faltam as palavras. Não conseguem traduzir o sentimento que a pessoa está passando. É um momento meu, nessa exata hora. Tem algo que realmente as palavras não dizem e não traduzem as emoções. Uma coisa é certa. Eu senti, quando entrei aqui, quando dei o primeiro passo de entrada nessa Câmara, um sentimento de retorno, vereadora Mônica. Aquele retorno de 40 anos atrás, quando eu consegui me estabilizar como cidadã, com toda a dignidade possível. Eu vim, senhores vereadores, quando entrei nessa casa, de uma vida muito cruel, atingida em toda a plenitude por um ato número 5, que me tirou o direito de exercer o meu mandato como deputada. O mandato que foi considerado, na época, o maior de todo o Brasil. Era uma consagração como mulher, como cidadã, como política, ingressar naquela Assembleia. Infelizmente,
Não foi assim. Infelizmente, a vida me reservou para mim e para os meus familiares que estão aqui presentes, na figura do meu filho, um momento muito difícil. Veio um ato número 5, me caçou, me brutalizou, vereadora Mônica, me humilhou, me tirou a situação de deputada estadual e me botou na Rua da Amargura, junto com todos os caçados da época. Atravessei aquela rua da Assembleia Legislativa de cabeça erguida, procurando o vereador Cassiá um melhor momento para a minha vida e para o sustento dos meus familiares. 10 anos passaram, 10 longos anos até a anistia, onde as pessoas evitavam me encontrar, apertar minha mão, ou a mão do Sereno, Gese, que era meu esposo na época, como se a gente tivesse lepra, ou uma doença que pudesse transmitir. 10 anos de caras viradas para não cumprimentar. 10 anos de indiferença, vereador João Bosco Vaz, onde eu tive que lutar, brigar para poder sustentar a mim e a 3 filhos. E a sensação que eu tive hoje foi desse reconhecimento a essa casa. 10 anos depois, eu me candidatei vereadora, a vereadora daqui, e fui a 6ª mais votada. Foi o reconhecimento, foi o retorno à minha dignidade como cidadã, como pessoa humana, como a Terezinha, política, mulher, professora, advogada. Tudo isso passou aqui, quando eu entrei. Me lembrei daquela primeira Câmara, lá no Mercado Público, atrás da Prefeitura. Me lembrei dos meus colegas, muitos que já não estão mais aqui. Foi um retorno tão afetivo, vereador Olivone, tão afetivo, quanto a época que eu subia o seu Morro da Cruz para fazer a minha campanha de vereadora também. Tudo isso passou. Houve um retorno, houve um reconhecimento, a roda da vida girou, e ela girou com oportunidade, com reconhecimento, e eu fui indicada para um Tribunal de Contas. Aquela deputada humilhada, caçada, retirada à força, com brutalidade da Assembleia Legislativa, e aquela vereadora daqui desta Câmara Municipal de Porto Alegre, que eu tanto admiro, conduzida a um lugar onde era um dos maiores de toda a minha história política. Tenho um grande reconhecimento a tudo isso, mas principalmente a esta casa que foi quem me acolheu, essa casa que me deu carinho, essa casa que me deu respeito, essa casa que me tornou uma figura conhecida e ilustre dentro de Porto Alegre. Por tudo isso, eu agradeço essa homenagem. Homenagem que eu não esperava mais. Homenagem que eu tinha na lembrança dessa casa e dos senhores vereadores, que muitos já foram, mas muitos ainda aqui estão. Agradeço do fundo do coração. Agradeço aos vereadores, meus amigos, ao Cassiá, ao Olivone, ao Bosco Vaz, ao senhor presidente Edenir Cecim, meu querido amigo, grande político, e que nessa casa reine sempre o carinho, nessa época de tensão, nessa época de política tormentosa, que nós não sabemos que caminho o Brasil vai tomar. Agradeço a todos, muito obrigada por toda essa atenção, por todo esse carinho, e as senhoras vereadoras, por essa também busca de reconhecimento pela mulher. A mulher
tem o seu poder aonde ela estiver. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelo respeito e, sobretudo, por reconduzirem a essa tribuna aquela que já foi filha dessa casa, saída dessa casa e com profundo reconhecimento e profundo carinho. Muito obrigada. A Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul sente-se muito honrada com a sua presença. Terezinha, é uma honra para nós, esta vereadora que foi precursora da entrada das mulheres no Legislativo Municipal. Nosso muito obrigada. E vou suspender a sessão por alguns segundos para as despedidas. Retomando a sessão, pergunto, vereador Moisés Barbosa usa a tribuna, período de liderança pelo PSDB? A palavra é sua. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa sessão. Presidindo a nossa sessão, a vereadora Mônica Leal. E subo essa tribuna rapidamente aqui, agradeço já ao nosso líder da bancada, o vereador Gilson Padeiro, pelo uso do tempo. Eu queria dividir com vocês algumas coisas rápidas, dentro do tempo que me cabe, e escolhi aqui essa gravata, vereadores, de cor rosa, claro que em homenagem ao Outubro Rosa, mas para falar do assunto do momento um pouco, que infelizmente tem a ver com as cores, mas infelizmente sobre a diferença de cores da pele. Esse episódio que a gente assistiu, ele está dentro de um pacote de preconceito, um pacote muito feio, um pacote do preconceito que é uma faceta obscura da sociedade brasileira e do mundo. A gente tem visto, infelizmente, nos últimos dias, pessoas em carros de som sendo preconceituosas em relação ao nosso candidato, o governador Eduardo Leite, dizendo que ele não teria condições de ser governador porque ele não tem uma mulher ao lado dele. Isso é preconceito. A gente viu esse episódio do músico, que todas as pessoas decentes estão pedindo desculpa e dizendo que estão com vergonha alheia. E eu ouvi também aqui na tribuna algumas
alusões ao que o presidente do clube, e quero dizer que o clube tem muita gente boa, minha irmã é sócia do clube. O clube é um clube maravilhoso, porém, pessoas naquele momento foram preconceituosas e cometeram um crime. Se existe um contrato, e aqui fica o meu repúdio a isso, ao que aconteceu, se existe um contrato e o músico, o artista, quebrou esse contrato, que a instituição vá lá e processe a quebra do contrato. Mas isso não justifica e não dá o direito das pessoas serem preconceituosas, racistas. Então, fica registrado em nome da bancada do PSDB o nosso repúdio a qualquer tipo de preconceito. E nesse momento que as pessoas aqui sabem do que eu estou falando, que políticos se negam a apertar a mão dos outros, que demonstraria o mínimo de dignidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da bancada do PSDB e de ver aqui que os nossos vereadores, nesse momento triste, decidiram desfazer o bloco aqui do PSDB e do PL por comportamentos, talvez, do representante do PL ao pleito estadual, que não consegue, além de não conseguir demonstrar qualidade para ser, na minha visão, representante de todos os gaúchos, porque todos os gaúchos, não pode ter preconceito. Como é que alguém representando o povo gaúcho vai lutar, por exemplo, pelo nosso Estado, se tiver que contrapor com o cara que ele diz que se mandar cortar grama, ele corta? Se tiver algum interesse do povo gaúcho, como ele vai fazer esse embate? Se o presidente for o mesmo, que ele disse que até cortar grama ele corta, que fez ele eleito deputado, se não me engano, não cumpriu seu mandato nem um dia. E aí alguns questionam a neutralidade, e concluo, presidente, a neutralidade do nosso candidato, do ex-governador Eduardo Leite. Tanto Bolsonaro, tanto Lula, um deles presidirá esse país. Mas eu tenho certeza que o governador Eduardo Leite, se for o escolhido, terá condições de defender o povo gaúcho com diálogo, sem preconceito e fazendo o seu papel diplomaticamente. Então fica aqui o nosso registro de repúdio a mais esse episódio, e não adianta a gente lutar e repudiar o racismo. Nós temos que lutar, sim, contra os racistas que mancham todos os gaúchos e as gaúchas, que não aceitam nas suas casas, na educação dos seus filhos, que o racismo e qualquer tipo de preconceito ainda existam. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Moisés Barbosa. Não havendo mais inscrições no período de liderança, entramos agora no período de pauta. Não temos inscrições neste período. Há um acordo de líderes para não haver ordem do dia, então está encerrada esta sessão. Tenham todos uma boa quarta-feira.